Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que tudo ótimo com vocês, né? Bom, vamos lá. Aula de hoje, módulo 9, apostila nova, reações de combustão. O que significa, então, né, a reação de combustão? O que é uma reação de combustão? Reação de combustão é uma reação de queima, tá? Então, para química, nós falamos de uma maneira mais bonitinha, mais enfeitada, sobre o que é uma reação de combustão. Então, a reação de combustão é uma queima, tá? É pegar fogo, tá? Basicamente é pegar fogo, tá? Então, como que funciona isso? Como que é uma reação de combustão? Reação de combustão é a queima, propriamente dito, de qualquer material inflamável, tá? Então, a gente pode queimar qualquer coisa, tá? E essa qualquer coisa, vamos lá. Reação de combustão é a mesma coisa que uma reação de queima, que eu acabei de falar para vocês. Tá? A reação de combustão é uma reação com grande rapidez. Isso é muito importante. Tá? E está sempre acompanhada de uma liberação de energia. Tá? Então, uma reação de combustão é uma reação muito rápida e uma reação que libera muita energia. Tá aí uma reação exotérmica. E também libera luz, que quando pega fogo a gente vê um clarão, tá? Então, por isso que nós usamos a reação de combustão, a combustão de combustíveis no veículo, porque libera uma quantidade de energia e essa quantidade de energia faz o veículo se movimentar. Quando a gente fala de reação de combustão, não tem como a gente ficar longe do triângulo do fogo, tá? O que é o triângulo do fogo? O triângulo do fogo são as três substâncias, né? As três coisas necessárias para acontecer uma combustão ou acontecer o fogo, tá? Eu preciso ter o combustível, preciso ter o comburente e preciso ter a faísca. Se um dos três faltar, não tem fogo. Se um dos três faltar, não tem reação de combustão, tá? Tem o combustível, tem o comburente, mas não tem faísca, tá? Quer um exemplo disso? Sala de aula. Sala de aula tem muito papel, muita madeira, tá? Tem muito combustível, tecido, tá? Tem muita coisa de combustível na sala de aula. Comburente, o que é o comburente? O comburente, gente, é o gás oxigênio, tá? É o nosso gás O2, tá? Então, eu tenho muito oxigênio no ar que a gente respira, tá? Mas eu não tenho faísca. Se eu não for lá, se não tiver alguém que vai riscar um isqueiro, riscar um fósforo, não vai pegar fogo, tá? Então, em outro lugar, eu tenho muita faísca, tenho muito comburente, mas eu não tenho combustível, não vai pegar fogo, tá? Então, eu preciso ter os três para ter o triângulo do fogo, para ter o fogo. Se eu preciso dos três para ter o fogo, uma reação de queima, então eu preciso dos três para ter uma reação de combustão, tá? Vamos lá. Quem são os combustíveis? Quem podem ser os combustíveis? Eu tenho combustível sólido, líquido e gasoso. Combustível gasoso, combustível líquido, combustível sólido. Sim. O que é o combustível sólido? A madeira, o papel, tá? São materiais sólidos, tá? O tecido, tá? Líquidos, os mais conhecidos, ó, gasolina e álcool. Mas eu tenho outro, tenho óleo diesel, tá? Tenho querosene, tenho outros aí. Gasoso também, gás pega fogo? Claro que pega. Olha o gás de cozinha de vocês, gente. Gás natural. Ou gás do carro, gás natural veicular, tá? Então eu tenho vários combustíveis de vários tipos, tá? Quem é o comburente? Como eu falei para vocês, o comburente é o gás oxigênio. A gente tem abundantemente na natureza. Faísca é a fonte de energia que inicia a combustão. Então eu preciso ter o início. Depois que acontecer, o próprio fogo mantém a faísca funcionando, tá? Mas eu preciso ter o início, preciso ter o start para começar uma combustão, tá? Combustíveis, tá? Podem ser de origem fóssil, ou seja, derivados do petróleo, ou de fontes renováveis, como os biocombustíveis, tá, gente? Como que funciona isso daqui de combustível fóssil e combustível renovável?
tá? Nós vamos falar agora aqui um pouquinho sobre o sequestro de carbono. O que significa esse sequestro de carbono? Tá? Combustível que faz esse sequestro de gás carbônico, o que ele faz? Tá? Eu tenho combustível, esse combustível ele vai gerar uma substância chamada gás carbônico na natureza. Então, esse combustível vai gerar gás carbônico na natureza. Só que é um combustível renovável. Por exemplo, o álcool. O álcool, ele vem da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela faz fotossíntese, tá? Então, o álcool, ele produz o gás carbônico, que é um poluente da natureza, tá? Só que a cana-de-açúcar utiliza o gás carbônico para produzir, para viver, tá? Então, ela faz o processo inverso. Então, o álcool produz o gás carbônico, a cana-de-açúcar retira o gás carbônico do ar para poder sobreviver e poder produzir mais álcool. Então, o combustível renovável, biocombustível, o combustível limpo, é isso que acontece, é o sequestro de carbono. Então, o combustível gera a poluição, mas a planta que faz o combustível pega este gás carbônico, essa poluição, para poder sobreviver. Diferente do combustível fóssil. O combustível fóssil, ele está lá embaixo, é o petróleo, está lá embaixo da terra, tá? A gasolina, no caso a gasolina, né, um exemplo, ela produz gás carbônico do mesmo jeito que o álcool, só que não tem o sequestro de carbono, porque o petróleo está lá embaixo, enterrado no chão, tá? Então ele não vai pegar o gás carbônico, tá? Então ele só vai produzir. Então eu estou pegando o petróleo e fazendo poluição. Por isso que a gente fala que é um combustível fóssil, por isso que a gente fala que esse cara é um combustível sujo, vamos dizer assim, tá? É um combustível que não é muito bom, tá? Ele é bom em questões energéticas, mas em questões de poluentes, ele não é muito bom, tá? Reação de combustão. Os combustíveis fósseis são formados por hidrocarbonetos, ou seja, possuem em sua composição carbono e hidrogênio, tá? A combustão de hidrocarbonetos é a reação dessa substância com o gás oxigênio, presente no ar atmosférico, fazendo a produção de gás carbônico e água, tá? Além de energia. Por esse motivo, que toda combustão é uma reação exotérmica. Então, o que quer dizer isso daqui? O combustível fóssil, a gasolina, ele é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é uma substância formada por carbono e hidrogênio. Hidrogênio, carboneto, carbono, tá? E na reação de combustão dessa substância, né, de um hidrocarboneto, então eu tenho carbono, produz gás carbônico. Eu tenho hidrogênio, produz água. É uma reação química que faz essa produção, tá? Então, ó, a reação de um hidrocarboneto, hidrocarboneto mais oxigênio produz gás carbônico e água. Então, aqui, ó, é a reação de combustão da gasolina. Então, ó, C8H18 mais oxigênio produzindo gás carbônico e água. Então, eu tenho aqui, ó, 2 moléculas de gasolina, precisa de 25 moléculas de oxigênio para fazer a produção de 16 moléculas de gás carbônico, mais 18 moléculas de água, isso sem contar a liberação de energia e a liberação de luz que acontece nesse processo, tá? O álcool, de maneira similar, apresenta carbonos e hidrogênios em sua composição. Portanto, a reação de combustão é bem parecida. Olha lá, álcool, oxigênio, produz gás carbônico e água. Produz a mesma coisa, tá? Só que, para fazer a combustão do álcool, ele precisa de menos oxigênio, olha lá. Então, ó, uma molécula de álcool precisa de 3 moléculas de oxigênio e produz, ó, 2 moléculas de gás carbônico e 3 moléculas de água. Dá uma olhadinha na diferença, deixa eu colocar aqui para a gente conseguir enxergar, ó, na diferença de moléculas de gás carbônico, tá? Olha o álcool, produz 2 moléculas de gás carbônico. A gasolina produz 16 moléculas de gás carbônico. Quem é mais poluente? Claro que a gasolina, ó, produz 16. Então, além de ele produzir 16, ele usa 25 moléculas de oxigênio do ar. O álcool, ele produz muito menos gás carbônico e ele usa menos oxigênio, tá?
Então, ele usa menos oxigênio e produz menos gás carbônico, tá? Isso sem contar que depois a cana-de-açúcar que produz o álcool vai retirar esse gás carbônico da atmosfera, liberando mais oxigênio para a gente, tá? Então, isso daqui, gente, é a reação de combustão, tá? É um tipo de reação muito rápida e que libera muita energia, tá? Isso é reação de combustão. Turminha, um grande abraço para vocês, até a próxima aula e força!